Vazio, porque a gente já tem esse conhecimento já há muitos anos lá no Brasil. E vocês sabem muito bem que tem 2 lugares aqui que pode ser o túmulo de Jesus. E tem alguns arqueologistas que dizem ainda que pode descobrir o 3º lugar. Então vamos estar mais concentrados naquele que ressuscitou. Porque o que não falta é túmulo aqui em Jerusalém. Porque não foi só Jesus e os 2 ladrões que morreram aqui e foram colocados dentro de túmulo, né? Era muita gente. Então nós temos esse lugar aqui, muito interessante. Todos os 2 lugares são importantes dentro da arqueologia, não é eu que estou falando. E as pessoas tiram a sua própria conclusão, amém? E nós estamos num dia muito gostoso hoje, bastante gente aqui, umas 2.000 e tantas pessoas, super lotado, tem muitos turistas de toda parte do mundo visitando aqui. E vamos continuar pedindo a Deus que continua calmo Israel, Oriente Médio e todos os cristãos possam visitar aqui, não é mesmo? Sigam o Gai, quem vai com ele. Tá. Quem vai com o Gai, siga o Gai. Dessa área aqui e vamos próximo de uma área de crucificação na época dos romanos, certo? E de apedrejamento também. E nós estamos aqui e tá todo mundo aqui? Ainda tem a ovelha no banheiro? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15. Não, tá todo mundo aqui. Tá, então olha, nós vamos... Ficou meio complicado o início aí, né? Bem, mas eles poderiam ter participado junto com nós. E olha, vocês depois ficam sabendo, gente, que aqui vem grupos de católicos e tal. Inclusive, os padres têm até um lugar para trocar batina aqui. E os grandes arqueologistas no passado que deram voto para esse lugar aqui, o pessoal que entende, não é nós não, eram padres franceses, italianos e alemães, né? Então depois se tem uma questão muito interessante, quando você lê a história, a arqueologia e tal, aí você muda de ideia. Do outro lado aqui atrás de nós aqui tem o Instituto Francês Grande Católico e os padres vêm aqui o tempo todo aqui, tudo bem. Então é uma questão, eles poderiam ter participado conosco aqui que ia ser abençoado. Amém. E então é só para você divulgar e trazer mais outro pessoal aí que não é nascido igual nós, de novo, porque aqui é um lugar, vamos andando, excelente para semear as boas novas. Esse é o objetivo número 1, porque ele ressuscitou, ele não está mais dentro do túmulo, não é mesmo? E nós estamos aqui para adorar um Deus vivo, glória a Deus, que não está no pó da terra e nem foi criado por uma tradição ou outras coisas aí, amém? Então podemos vir nessa direção. A arqueologia prova, né? E eles sabem. Tem 3 grupos brasileiros aqui, um lá na cisterna, outro aqui da grande caverna, e talvez você conhece o pessoal. Ontem eu estava pensando em vocês, né? Aí, tem brasileiro aí adorando. Você vê que a arqueologia prova que é aqui. Os padres sabem que são aqui. Vamos ficar um minutinho aqui. Tem lugar para sentar aqui, porque alguns lugares estão tudo molhado aí. Pode descansar um pouquinho. Olha, podemos começar? Ó, para quem não me conhece, meu nome é João Batista Evangelista, sou evangélico como você. Todos que entram aqui, os grupos, todos é nós que fazemos as explicações aqui. Porque não é necessário ter só conhecimento na cabeça, é necessário ter no coração também, não é mesmo? E eu e você somos nascidos de novo, estamos aqui para celebrar e adorar. Tem lugares aí, eu falo, né?
Ela não era do nosso grupo? Não, e eu estava falando, pensando que é. Sim. E, muito bem. Bom, se vocês tivessem vindo aqui há 100 e poucos anos atrás, vocês não iam encontrar esse panorama que está diante de nós aqui, ó. Rodoviária, mesquitas, roupa ali no varal, que não é bem daquela época dos romanos. E ficou por muito tempo que ninguém queria construir nessa área toda aqui, porque já tinha sido um lugar de crucificação e apedrejamento. Tá filmando, né? Acho que não é mais. Vocês lembram que os romanos Vai nascer no bolso. as pessoas? Os judeus não crucificavam, mas apedrejavam. Estevão, que foi o primeiro mártir depois de Cristo, foi apedrejado bem próximo da onde que nós estamos aqui. Bem, e essa área aqui era fora da cidade, fora do muro da cidade pequena de Jerusalém naquela época. Essa enorme pedreira que está aqui, ó, atrás de nós aqui, não é uma montanha qualquer, é o Monte Moriá que a Bíblia fala sobre o sacrifício de Isaac. Lembra lá no livro de Gênesis capítulo 22, que o Deus eterno pede para Abraão trazer seu único filho Isaac para ser sacrificado aqui no Monte Moriá. Quando Deus viu que Abraão sacrificou seu filho no coração, ele providenciou a ovelhinha, o cordeirinho para o sacrifício. E segundo a tradição e os estudos mostram que seria justamente ali na nossa frente, onde está aquela mesquita dourada, na esplanada do templo, no muro da lamentação, que vocês já visitaram aquela área ali. Uma coisa interessante, na época do rei Salomão, essa enorme montanha que vocês estão vendo aqui atrás de nós, era a mesma montanha que vai dar do outro lado, onde que está aquele muro e aquelas casas. Estão vendo aquela casa lá no alto? Aquelas casas na história dessa montanha aqui, certo? Na época do rei Salomão, eles destruíram toda essa montanha aqui para a construção de Jerusalém ali, dos muros, das casas, do templo e das ruas. Hoje nós vamos lá dentro da cidade antiga tirar foto das ruínas, das pedras que foram arrancadas dessa área aqui e levado para lá. Então no seu celular, na sua câmera, você já está carregando as pedras do Jardim do Túmulo antes de chegar aqui, certo? E uma coisa interessante, destruíram essa montanha toda aqui, ficou esse corredor aberto no meio da montanha, entre essa montanha aqui e aonde que está aquelas casas lá, que está aqui em cima daquele muro, está em cima dessa montanha. Ficou baixo como está ali no ônibus, ali na rodoviária. E os romanos usaram essa área toda aqui para crucificação. Bem, uma coisa interessante, tem alguns estudos e pinturas e artistas que dizem que toda essa montanha aqui que está diante de nós aqui, antes de ser destruída, tinha o formato de um crânio. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é crucificado num lugar chamado Caveira, Calvário, Gólgota, que abrange toda essa área que está diante de nós aqui. Então tem sentido no que nós estamos falando. E ficou, aqui tinha estrada já na época de Jesus, que dizia que ia aqui para Jericó, para Belém, para Hebron, para Jope, para Tel Aviv. Então, em outras palavras, no tempo de Jesus aqui na nossa frente, seria como se fosse uma rodovia que todo mundo passava para descer dentro da cidade antiga de Jerusalém. Bem, vocês estão vendo esse letreiro verde aqui na nossa frente, né? Onde que está aquele hotel ali? Se você olhar com cuidado, lá atrás daquela antena, lá no final não aparece umas árvores, e só aparece a copa dela, bem atrás daquela antena. Lá onde que está aquelas árvores, sim, já era dentro da cidade antiga, na época de Jesus, ali na Via Dolorosa, aonde que Jesus recebe a sentença de crucificação por Pilatos. E vocês já passaram lá, não foi? Então, olha, vocês saíram de lá, fizeram o mesmo caminho que Jesus fez. Olha, saíram de lá, saíram fora do muro, fora da cidade, e estão aqui numa área de crucificação. E Jesus é crucificado aqui, ó, nessa direção, por volta das 9 da manhã. E uma multidão de gente estava passando e vendo o que estava acontecendo. Não era um caso isolado. Vocês vejam que nos filmes sempre mostra Jesus e os dois ladrões lá em cima de uma montanha, né? Tudo limpo ao redor, 3 cruzes, uma bem bonitinha, uma perto da outra, tudo bem feito. Nada disso é verdadeiro. As crucificações eram num lugar público que todo mundo poderia passar e ver e saber o que estava se passando. A Bíblia diz que Jesus é crucificado aqui no Calvário 9 da manhã.
As pessoas estão passando em frente, zombando, rindo, chacoalhando a cabeça, cuspindo no chão, insultando e etc. A Bíblia diz o seguinte, que quando Jesus estava pregado aqui na cruz, até mesmo os religiosos ali no templo, passam em frente a Jesus aqui no templo, e no Calvário, e tem diálogo com ele, não é mesmo? Lembra que os religiosos falam para Jesus, olha, você salvou tantas pessoas, você curou tantas pessoas, você disse que ia destruir o templo e construir novamente em 3 dias, não é mesmo? Mas Jesus estava falando da sua ressurreição no 3º dia. E eles estavam pensando na destruição do templo e construir de novo. Levantando aqui rapidinho, que o grupo saiu. Vem cá, tá? Os estavam preocupados na destruição do templo. Mas Jesus estava falando da sua ressurreição no 3º dia, não é mesmo? Olha, eu posso dizer para vocês que tem mais evangélico comunicando-se comigo lá do Brasil em relação à construção do 3º templo aqui, do que semear as boas novas para o seu vizinho. Lembra de uma coisa, nós somos encarregados a semear o reino de Deus, né? Quem vai construir o templo e na hora e no tempo e do jeito que quer é Ele. Nós estamos aqui arrumando mais gente para celebrar esse grande evento, não é mesmo? Então, cuidado aí que tem muita gente lá no Brasil mandando dinheiro para vários lugares aí que estão dizendo que estão construindo o templo. Cuidado nisso, porque tem muita gente construindo o seu próprio templo individual para a sua família, não é mesmo? Precisa falar mais claro do que isso. Então Deus tem um plano para tudo, né? Então a gente não precisa dar um empurrãozinho para Deus, não. Ele faz a coisa do jeito que é. Já está difícil para mudar tantas coisas no nosso coração, imagine um tempo, não é mesmo? Então, olha, você vê que até no último momento que Jesus estava aqui no Calvário, os religiosos ali no templo tinham diálogo com ele, mas não tinha comunhão como eu e você temos, não é mesmo? Então tem uma grande diferença entre a gente ter diálogo com Jesus e comunhão íntima no coração. Tem muita diferença da gente ser um evangélico que fala todas essas palavras bonitas, que nós evangélicos temos um vocabulário que aumenta cada mês, não é mesmo? Se a gente só tiver palavras com Jesus e não tiver comunhão íntima no coração, não serve para nada. Lembre que as pessoas, os religiosos, o povo aqui falava cara a cara com Jesus da cruz, mas era poucos os que seguiam, não é mesmo? A Bíblia diz que Jesus morre aqui na cruz 3 da tarde, era o mesmo instante que tinha os sacrifícios de animais ali no templo. E toda ovelha, todo cordeiro, todos os animais que eram sacrificados ali no templo, tinha que ser perfeito, não é mesmo? Nenhum dos ossos quebrado, nada. Por isso que a Bíblia diz que o nosso Salvador Jesus Cristo, quando morre morte de cruz aqui no Calvário, nenhum dos seus ossos foram quebrados, não é mesmo? 3 da tarde ali no templo, o primeiro sacrifício. 3 da tarde aqui no Calvário, Jesus morre morte de cruz como Cordeiro de Deus para perdoar os nossos pecados e ressuscita para nos dar vida eterna, não é mesmo? Um sacrifício tão perfeito que é a única razão porque eu e você que estamos aqui bem próximo de tudo onde que aconteceu. Não é um privilégio, não é uma bênção? A Bíblia diz que um sábado grande vinha se aproximando. José de Arimateia, Nicodemos e as mulheres que ficaram por último aqui no Calvário, com a permissão de Pilatos bem próximo daqui, retira o corpo de Jesus da cruz, passa por um jardim e chega num túmulo novo, cavado na rocha, que nós vamos ver daqui a pouco. Ponto aí. Bem, se vocês tivessem vindo aqui há 100 e poucos anos atrás, levantando, vocês iriam ver o formato dessa caveira aqui, né? Que parece como os 2 olhos e o nariz aqui, ó. Aonde que está esse camelo pastando aqui na foto? É onde que está essa rodoviária aqui. Lembra que tinha até plantações aqui, ó, nessa área onde que nós estamos aqui, há 100 e poucos anos atrás. Então, como eu disse, como era uma área de crucificação e apedrejamento, ninguém queria construir nessa área aqui, só do lado de trás daquele muro ali, tudo bem, né? Então, olha, essa montanha aqui é o que eu acabei de falar. E esse formato dessa caveira aqui, na última vez que caiu neve aqui em Jerusalém, e chuva também, desabou o formato dessa caveira. Para quem está chegando aqui a primeira vez, era justamente no meio da rocha ali, ó, bem no meio daquela rocha ali, ó. É que desabou agora. Veja onde que está aquele poste de luz ali, ó.
Tá vendo o poste de luz? Vem olhando no início da montanha, vem olhando, mais ou menos uns 2,5 metros entrando para dentro da montanha, você já vai achar esse primeiro buraco aqui, ó, tá certo? Perto daquele capim seco lá. Hoje essa parte do nariz aqui só tem aquele montinho de pedras ali, ó, bem ali. Se você consegue ver no meio daquele lixo todo ali, vocês estão vendo um carrinho ali de vender cachorro quente aqui embaixo, né, que tem coberto de branco ali. Vai subindo o seu olhar, vai subindo, e você vai dar exatamente onde que tem esse formato dessa caveira que ajudava tanto na nossa ilustração, na nossa explicação. Para quem está chegando aqui a primeira vez, olha, essa foto aqui você vê de um ângulo diferente, olha, essa parte aqui que eu estou falando para você que desabou e tal, olha, que parecia como se fosse uma caveira, 2 olhos, mas com o decorrer do tempo, né, foi afinando, que até que derrubou, porque era oco por baixo, certo? Esse aqui é o formato que eu estou mostrando dessa caveira, que tinha até o formato de uma boca ali embaixo, que foi destruída com a construção da rodoviária, né? Então, esse formato dessa caveira que estava ali, que é esse aqui, ó, né? Tá, tem alguém ali atrás observando, né? Nosso ensino. Então nós deveríamos estar aqui no nível onde que está esses ônibus aqui. Por que que nós não conseguimos ver aquela mesquita daqui, que é logo atrás daquelas árvores, onde que está aquela antena, onde que tinha o templo na época de Jesus? Porque toda a montanha aqui foi destruída, nós abaixamos. Se subimos ali no alto, vamos ficar no mesmo nível. Bem, gente, pode tirar fotos. Vocês lembram que a Bíblia diz lá em João 19:41, que próximo da área de crucificação havia um jardim que nós vamos agora, né?